Gostaria de agradecer a presença de todos, lembrando que esse vídeo ficará gravado aí nas principais redes, né, no YouTube, também futuramente no Spotify. Então, novamente, agradecer a presença dos participantes e especialmente aí do Guilherme Zaqueu, analista de relação com investidores da Hashdex, casa que é referência quando a gente fala de gestão de ativos digitais. Queria agradecer também a presença do Felipe, assessor de investimentos, que está aqui ao meu lado, assessor da Rio Negro Investimentos, que vai também colaborar bastante aí com esse bate-papo. Antes de falar um pouco da Hashdex e passar a bola para o Guilherme, eu gostaria só de contextualizar, e já que essa gravação ficará aí também no YouTube, eventualmente existem pessoas que não nos conhecem, a Rio Negro é uma assessoria de investimentos que é credenciada a XP há 5 anos, desde o início em um formato de assessoria completa, não só com investimentos, mas também trabalhando com todas as soluções financeiras que a XP tem disponível. Com o passar do tempo, o nosso grupo foi se consolidando e nós fundamos aí 2 novas verticais, né, independentes. A primeira, que é a Rio Negro Corporate, que foca em clientes, pessoa jurídica, né, em soluções corporativas. E terceiro, a Rio Negro Family Office, que tem um trabalho muito legal aí de gestão com indivíduos e famílias que já estão em um momento de pensar em proteção, expansão e perpetuação de patrimônio no Brasil e no exterior, tá? A ideia é que a gente faça um papo hoje de aproximadamente 20 minutos, um papo inicial, e depois abra para perguntas e respostas, para que a gente tenha um diálogo aí super interativo com o Guilherme. Então, novamente, obrigado, Guilherme. Quando o tema, né, de criptoativos e de ativos digitais veio à mesa aqui, a Hashdex foi, logicamente, a primeira casa que nos veio à mente, né? Acredito que vocês estejam fazendo isso desde 2018 e foram pioneiros aí, trazendo o Hash 11, né, um fundo um ETF, desculpa, de índice e vários outros produtos e ativos super inovadores aí do Brasil e no mundo. Então, eu queria passar a bola para você. Seria muito legal aí, conforme a gente conversou anteriormente, você contextualizar um pouco, né, sobre essa classe desde o início, né, tão nova, mas que ao mesmo tempo já cresceu muito, né, e se tornou algo super representativo. Falar um pouco sobre a segurança desse mercado, que eu acho que também é um tema recorrente e é uma preocupação da Rio Negro, né, quando a gente fala em estratégia de alocação. O primeiro ponto que vem à mente é proteção e segurança. Então, seria muito legal também você discorrer um pouco sobre isso. E não menos importante, falar um pouco sobre as perspectivas para o próximo ano desse setor que vocês tanto atuam, né? O que tem pela frente, o que tem de novidade e o que a gente pode esperar do mercado, se é que a gente consegue prever muita coisa assim, né? Mas acredito que vocês tenham um racional muito legal para a gente acompanhar e aprender. Tá? Então, novamente, obrigado e vou passar a bola para você. Obrigado, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer aí o Lucas, Felipe, né, a Carol, todo o time aí pelo convite da Rio Negro. Acho que é uma honra participar disso e ajudar vocês, né, nessa empreitada na parte de educação financeira e trazendo um assunto onde hoje, né, realmente todo mundo está falando, a gente vê os comentários, vê nas ruas, né, nas conversas. E acho que é importante trazer assim e trazer um educacional. Então, parabéns aí a todo o time pela iniciativa. Eu acho que, comentando um pouco e falando um pouco aqui da Hashdex, né, acho que, como você bem trouxe, né, hoje nós somos a maior gestora de criptoativos da América Latina. Os números aqui estão até desatualizados, né, devido a esse mês agora aí de novembro que já se fechou, mas estamos com mais de 7 bi sob gestão, mais de 280 mil investidores, e como você bem trouxe, né, Lucas, o Hash 11 aí é o primeiro ETF de cripto da B3 e o segundo maior hoje ETF em números de investidores. Então, acho que isso também são marcas aí que a gente chegou. Hoje a Hashdex é a terceira maior gestora de ETFs do Brasil.
mas que a gente tem aí, né? A gente co-desenvolveu um índice com uma parceira aí muito importante, que é a Nasdaq, né? A Nasdaq, hoje ela é a administradora do nosso índice, que já traz aí um ponto, né, como você comentou, de segurança, né? A gente tem aí uma marca forte junto, uma placa muito forte, e hoje a gente tem aí produtos, né, em diversas localidades, e não só brasileira, temos orgulhos, né, de ser brasileiros, mas já temos uma expansão global, tanto em produtos nos Estados Unidos, que vai entrar e linkar muito bem com a perspectiva que a gente está vendo do mercado para frente, e já tem produtos na Europa também, né? Então, na Holanda, na França, na Alemanha, na Suíça. Então, isso também é um ponto bem importante. E aí, realmente, uma parceria junto aí com a XP também, onde a gente distribui os nossos produtos, tá? Então, acho que, trazendo um pouco, acho que o primeiro ponto que acho que é legal a gente tentar esmiuçar e trazer um pouco desse educacional, que é o que seriam os tais criptoativos que a gente fala, né? Acho que a gente tem os dois principais e mais conhecidos, que eu acho que sempre é importante trazer um pouco, explicar brevemente o que seria o Bitcoin, qual a ideia dele, qual o problema que ele veio resolver, e o Ethereum, né, sendo aí o segundo maior e o segundo mais conhecido, trazer um pouco para explicar um pouco aí esse panorama, mas é dado que não tem como falar de criptoativos sem falar que é uma nova classe voltada muito para tecnologia, né? Acho que a gente tem aqui uma evolução, a gente fala que, né, a evolução da internet aí, para quem lembra, né, da internet de escada, né? Não sei se aí quem pegou, não sei se o Felipe teve a oportunidade de pegar e lembra, mas eu lembro do barulhinho da conexão. E, na verdade, até a gente imaginava que esse webinar que a gente está tendo aqui hoje era impossível imaginar, né? Assim, a gente não tinha uma conexão, não tinha nada, mas a gente teve uma evolução, né? Aí veio realmente o cenário de Web 2.0, onde começou a internet banda larga, todo o desenvolvimento que a gente teve. Só que até então, na internet, e até hoje, a gente, na verdade, não consegue ser dono dos nossos dados, né? A gente não tem esse poder de autenticidade, né? Um exemplo, pô, se eu mando uma mensagem para o Lucas, uma mensagem para o Felipe, ele não consegue garantir, falar, essa mensagem é minha, está, né, sobre minha posse. Não, porque eu tenho uma cópia, né? E isso foi um grande ponto, né? Quando a gente startou aí a Web 3.0, que veio primeiro grande, né, o Bitcoin, né, surgiu lá após a crise de 2008, como uma alternativa de uma moeda, sem ter realmente aí um governo por trás, onde, pô, às vezes está fazendo uma política errada, expansionista ou restritiva, ou injetando muito dinheiro. Naquele momento aconteceu muito isso, né, uma injeção de dólar no mercado, e uma pessoa com um codinome chamado Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, se é um homem, uma mulher ou um grupo de desenvolvedores, acho que ele falou, pô, acho que eu resolvi um problema aqui, hein? Eu consegui que agora, dentro da internet, é possível transacionar valor. Ou seja, se eu tenho um Bitcoin na minha carteira e eu mando para o Lucas, a minha carteira fica zerada e aparece um Bitcoin na carteira do Lucas, né? Então, ele conseguiu, através de criptografia, teoria dos jogos, computação, ele conseguiu resolver isso. Então, acho que e ali é onde começou a ter várias aplicações, não só o Bitcoin, mas o Ethereum, mas que aí a gente começou a ter realmente aí um avanço, e a gente está tendo esse avanço dessa tecnologia. Então, acho que a gente fala que a blockchain, né, esse termo que a gente traz, cadeias de blocos, né, essa estrutura e essa rede, é uma nova forma de escalar confiança, onde, na verdade, quando a gente fala em criptoativos, é sempre pensando de pessoa para pessoa, né? Se você pensar hoje no nosso sistema financeiro, a gente tem um banco, quando a gente quer mandar um recurso, a gente conversa, o banco vai lá e conversa com outro banco para aparecer na conta. Então, a gente tem um intermediário de confiança. Agora, né, realmente com o Bitcoin, eu gosto de dizer como se ele fosse um Pix global, né? Pô, eu quero mandar um dinheiro para alguém que está na Turquia, vamos imaginar que o Felipe está lá na Turquia, pô, em vez de eu converter de real para lira turca, fazer o câmbio, esperar D2, D3 para estar disponível lá para ele, se ele aceita em Bitcoins ou com criptoativos, hoje eu consigo em 10 minutos, em média eu transfiro para ele e ele recebe lá e ele utiliza da forma como ele quiser. Então o Bitcoin veio muito com essa ideia. O Ethereum, né, que acaba sendo o seu segundo maior, acho que é legal trazer, que eles não são concorrentes entre si. Até o desenvolvedor do Ethereum aí sim é conhecido, é o Vitalik Buterin, né, ele, os que mora no Canadá, e ele estudava muito Bitcoin, e ele veio muito com a ideia de que, pô, legal, sensacional o Bitcoin, mas e se além de eu transacionar valor, eu conseguir programar esse valor? Programar, né, criar uma arquitetura dentro desse universo de Web3, de criptoativos, de blockchain, onde eu consiga programar. E aí foi desenvolvido o Ethereum.
Eu gosto de dizer, né, que ele vem com esse com o nome, né, ele está dentro de um segmento que é plataformas de contratos inteligentes. Mas eu gosto de dizer que o Ethereum é como se fosse o iOS, o Android que a gente conhece. Ele é um sistema operacional onde todas as aplicações que a gente ouve falar, às vezes, de tokenização de crédito, tokenização, nosso real digital aí, que está em fase de teste, que roda, né, e usa a língua do Ethereum. Então, você começa a ver que o Ethereum ele é muito mais voltado para essa ideia de você programar esse recurso. Então, imagina que eu alugo aí o apartamento do Lucas, e aí a gente não se conhece, né? Estamos conhecendo. E aí, fala, pô, até então a gente tinha que ter um intermediário, que era uma corretora de imóveis, para ficar sendo o garantidor mesmo e essa contraparte, né? Na questão de que, pô, eu vou garantir, pô, o Guilherme vai me pagar, e se ele não me pagar, eu tenho uma ação e consigo em cima dele, tem um contrato aqui. E também aí, né, o Lucas não vai chegar num dia para a noite e falar, ó, Guilherme, pô, sai, preciso da casa hoje. Não, tem todo um contrato garantindo as duas partes, né? No Ethereum, hoje é possível você programar esse contrato, né? Você criar um contrato, registrar esse contrato, as regras do jogo, e ele vai ficar registrado na blockchain. O que acho que, por que é uma nova forma de escalar confiança? Porque uma vez registrado, é imutável, né? Assim, tá lá, tá registrado e validado no mundo inteiro. Né? Então, onde tiver uma rede, você consegue acessar e ver o contrato, ver que tá lá, tem todas essas questões. E o que é legal, que um exemplo do Ethereum, eu consigo ir lá, imagina que eu alugando apartamento do Lucas, a gente programa que todo primeiro dia útil do mês eu vou mandar 2 Ethers para a conta dele. E aí, automaticamente isso é auto-executável, né? Eu não preciso apertar um botão aqui e nem o Lucas apertar um botão lá na rede dele, já vai receber, e isso vai acontecendo. Então, por isso que eu falo que é um sistema operacional, né? Você consegue ir programando em cima dele, criando várias aplicações. E aqui a gente traz alguns exemplos, né, de aplicações que a gente tem, comparando mesmo os serviços tradicionais com alternativos, né? Pode perguntar, Felipe. Mas desculpa te interromper, mas aproveitando aí que tu está falando de segurança, eu já vou lançar a primeira dúvida. Claro. Eu entendo o que tu comentou, né? Isso eu acho que é uma grande inovação do blockchain, que começou com o Bitcoin lá em 2008 e agora tá evoluindo e sendo aplicado em diferentes tecnologias. Mas uma dúvida que sempre paira ela deriva daquele mote, né? Not your keys, not your coin. Tipo, a segurança das moedas, ela é proporcional à segurança que você consegue garantir das suas senhas. Porque eu consigo tem todo esse registro, porém eu não consigo criar uma associação direta a que eu sou possuidor dessa moeda. Então, o que me garante a proteção dela é eu proteger as minhas senhas. Então, quando a gente fala em uma pessoa física comprando moedas, comprando criptoativos, a responsabilidade da proteção está nessa pessoa. Mas agora, quando eu coloco um terceiro na relação, por exemplo, que é o caso quando eu compro de um fundo, de um ETF, sempre surge aquela dúvida: como é que essa instituição garante a proteção dessas senhas, garante a proteção dessa custódia? Eu não sei como funciona no caso de vocês, não sei se vocês usam uma instituição intermediária para custodiar, porque como tudo é muito novo, é diferente do sistema financeiro global, que você já tem todo um sistema de custódia, leis em cima disso que regulam. Agora, quando a gente fala de criptoativos, está tudo muito na responsabilidade de quem está comprando. Você não tem uma regulamentação. Não, perfeito. Acho que é ótima pergunta, Felipe. A ideia, realmente, a hashtag surgiu com essa ideia, né? Realmente de que a gente entendia que talvez o mercado financeiro, porque existem dois perfis de pessoas de cripto, né? Quando a gente fala em criptoativos. Você tem, realmente, às vezes, aquela pessoa que vai usar a tecnologia, então, pô, eu quero mandar um Bitcoin, eu quero utilizar a rede do Ethereum, eu vou fazer tokenização, e aí não vai ter jeito, você tem que comprar o próprio criptoativo, porque é isso, né? O Bitcoin, o Ether, né? O Sol são tokens, é como se fosse realmente. Por que são chamados de criptomoedas? Porque são moedas desses países, dessas blockchains. Para eu poder entrar dentro do Ethereum e registrar algo, eu tenho que ter o Ether. Então não tem jeito. Mas quando a gente olha como investimento, é exatamente esse é um dos riscos que a gente realmente tenta aqui e faz a mitigação dele. Um deles principal é a questão da custódia, né? Porque quando você compra direto, como você bem comentou, Felipe, você pode deixar na exchange, infelizmente ela ser alvos de hacks, assim, não estou falando que a exchange agiu de má fé, mas ela pode, né, ser hackeada e você perder o seu patrimônio, ou mesmo que você deixe offline, né, num pendrive, numa cold wallet, exatamente você tem que ter esse acesso a essas senhas.
E se você esquecer essa senha, não tem como ligar e falar, pô, Lucas, me ajuda aqui, reseta a minha senha para recuperar, para poder realmente aí reaver meus criptoativos. Não. Uma vez esquecendo essa senha, perdendo essa senha, você aí perde o seu patrimônio. Aqui na Hashdex a gente tem aqui um processo, né, uma metodologia que a gente co-desenvolveu com a Nasdaq e a gente conta com custodiantes qualificados e regulados nos Estados Unidos. As chaves, a gente utiliza aí exemplos como BitGo, Coinbase Custody, né, Fidelity, então a gente utiliza grandes players lá que tem até ações negociadas em bolsa, né, tem toda uma jurisdição aí americana de regulação. E nesse caso, as chaves são offline da internet, distribuídas geograficamente e ainda conta com uma apólice de seguro contra perdas, roubos e hacks. Então, a gente tem todo esse arcabouço aqui, realmente essa diligência para realmente aí assegurar e deixar em custodiantes profissionais que façam essa custódia. Então, acho que isso é uma das grandes vantagens de você estar investindo de uma forma simples, segura e regulada, como a gente gosta de dizer, via ETF, via fundos. E acho que um outro ponto também, que é muito importante, até aproveitando a fala inicial do Lucas, quando ele comentou até da Rio Negro Family Office, que é realmente clientes que se preocupam também por você trabalhou, gerou riqueza, acumulou essa riqueza e você quer passar isso para frente, né, para as outras gerações que vêm aí atrás. Quando você investe direto em criptoativos, a gente gosta de dizer que você tem que deixar um mapa das joias da coroa, né? Pô, olha, se o seu beneficiário, você tem que deixar avisado, tem essas chaves, tem essas senhas, tem essa conta, talvez você vai ter que criar uma conta para você, não entre em inventário, a sucessão às vezes fica muito difícil, né? Se não deixou avisado, também isso é perdido, a gente tem histórias de pessoas que, né, vão revirar o lixão nos Estados Unidos, porque lembrou que lá atrás um parente recebeu um Bitcoin, vai tentar recuperar o HD, para ver se conseguia, né, recuperar. Quando a gente fala em ETFs e fundos, em produtos regulados, isso entra no inventário, né? Então, isso entra na partilha. Então, acho que isso também é uma vantagem, né? Então, fora todo um processo de due diligence que a gente faz dos nossos parceiros, a Nasdaq também faz, os parceiros dela que autoriza e fala, esses aqui é o que vocês podem utilizar, a gente vai lá e também faz, e aí tem as questões comerciais, e a gente tem todo esse filtro para realmente tentar mitigar principalmente esses riscos de custódia, toda essa parte que acho que é um dos grandes medos, né, quando se fala em criptoativos, a compra e como que vai ser feita a guarda disso. Então, eu acho que é uma ótima pergunta aí, Felipe, para endereçar aí, para trazer um pouco essa parte de segurança. Legal, muito obrigado aí, Ian. Imagina. Não sei se Lucas tem alguma pergunta, alguma questão. Guilherme, eu acho que dá para continuar o seu racional. Só queria lembrar aos participantes, quem tiver pergunta, pode mandar por mensagem. Veja se consegue direcionar diretamente para mim, ou se cair aqui, a gente tenta puxar e a gente vai ou soltando ao longo do bate-papo, deixaremos para o final, mas fiquem à vontade para já digitar aí e mandar as perguntas que vocês quiserem. Perfeito. E acho que o grande ponto assim é por que investir nessa nova classe, né? A gente fala, como eu trouxe, é uma nova evolução da internet, né? Como eu digo, pô, a gente tinha internet de escada aí, depois que veio a internet banda larga, onde a gente surgiu todas as soluções que a gente tem hoje. Se você pegar as 7 magníficas, né? As 7 empresas são todas hoje voltadas para a tecnologia. Quando você pega uma Meta, quando você pega uma Amazon, quando você pega uma Tesla, quando você pega toda essa Nvidia, e tudo é muito pautado em cima, e com o avanço tecnológico, o avanço nessa internet, desse poderio, e cripto a gente olha muito nisso, né? É uma nova classe de ativos, e que traz uma simetria positiva para o portfólio, e também uma descorrelação, por isso que a gente fala para um investidor brasileiro que está alocado aqui, né, e tem aí seu CDI, seu fundo multimercado, né, renda variável, ações, a gente acha que é uma classe que faz muito importante, pode ajudar muito no portfólio nessa simetria. A gente gosta de dizer que criptoativos, né, aqui o NCI, né, que é o nosso índice aí, onde a gente desenvolveu com a Nasdaq, a gente vê em 10 anos aí, a gente teve um laboratório aqui no Brasil muito interessante, juros a 2, a 1 dígito, juros subindo, né, como novamente a gente tem, bolsa indo bem, bolsa indo mal, e aí cripto, né, mostra realmente um desempenho muito interessante nos últimos 10 anos, né? Claro que não tem meio termo, tá, pessoal? Ou ela é a pior ou ela é a melhor classe. Então, assim, né? Mas é dado que quem segurou criptoativos por mais de 3 anos, né, realmente teve uma melhora no retorno da carteira, um melhor Sharp. Então, já fica aqui a primeira lição. É uma classe de ativos que tem que ser olhada para longo prazo. É muito difícil acertar o topo e o fundo, a hora de entrar, a hora de sair.
né? Acho que a gente sempre defende muito uma posição estrutural da carteira, baseado sempre no perfil, e aí, pô, contem aí com todos os assessores da Rio Negro para ajudar nessa questão de quanto, né, seria tolerado de volatilidade no portfólio, quanto andar, o quanto colocar, mas que sim, hoje é uma classe que tem se mostrado aí muito interessante e que traz essa descorrelação, né? Quando a gente olha com os principais indicadores aqui do Brasil, você vê que, né, às vezes, infelizmente, a gente tem um CDI subindo, um juro subindo, aí bolsa acaba caindo, o multimercado acaba, às vezes, sofrendo. Então, às vezes, é muito difícil, né, achar alguns ativos descorrelacionados. No Brasil, acho que cripto traz um pouco disso, por isso que a gente fala que tem que ser uma dose pequena do portfólio, não há necessidade de ir com sede ao pote de 40%, 50%, 60% do portfólio para colocar. A gente fala sempre algo entre 1% a 5%, mas a gente sempre faz essa pergunta, pô, mas, né, mas é muito arriscado, tem muitos riscos envolvidos, tem muita volatilidade, e acho que é uma classe que sim, por ser nova, tem uma volatilidade, tem esse caráter de tecnologia, mas quando a gente olha ao longo do tempo, nos últimos 12 meses, a gente sempre vê que a gente não fala da volatilidade de uma Nvidia, de uma Meta, de uma Amazon, a gente só fala do potencial de valorização. E quando a gente coloca aqui o NCI comparando com as 7 magníficas, a gente vê que, pô, o NCI tem uma volatilidade aí muito próxima a uma Meta, a uma Nvidia, e tem uma performance também muito interessante. E quando a gente vem para o mercado brasileiro, e a gente vê, pô, o Hash 11 tem uma volatilidade? Tem. Mas quando você olha o retorno dele, a rentabilidade, o Sharp, nos últimos 12 meses, vis-à-vis outras empresas como Pão de Açúcar, Magazine Luiza, muito mais volatilidade do que o próprio NCI, né? Uma Pets. Só que aí você vai olhar o retorno dessas empresas, não foram aí condizentes com o nível de vol que a gente teve nos últimos 12 meses. Então, acho que cripto sim tem uma volatilidade. É claro que as correções dela vão ter ainda, já teve quedas, como eu trouxe, de 60%, não foi a primeira, não será a última. Claro que isso tem diminuindo ao longo do tempo quando a adoção vai acontecendo, né? A gente vê aí, né, no Bitcoin, em criptoativos como um todo, hoje grandes players entrando no jogo, lá fora, o mercado institucional aderindo, Estados Unidos liberando, né? Eu até posso trazer um pouco essa perspectiva que a gente tem hoje para o mercado, né? A gente vê, pô, hoje nos Estados Unidos, né, um dos candidatos, agora o presidente, né, o futuro presidente, que é o Donald Trump, ele é muito a favor dessa tecnologia, que sem fazer juízo de valor se é bom ou é ruim, né, quem seria o melhor presidente, Kamala ou Trump, mas sim que para tecnologia e sim para criptoativos, hoje ele é muito mais vocal, ele é muito a favor a essa classe. Então, tanto ele, quanto o Senado, quanto a Câmara, são maiorias republicanas e eles têm uma pauta de ajudar a desenvolver esse mercado lá fora. Então, a gente acredita que vai destravar muitas coisas. Mas agora, quando a gente começa a olhar também, não só dentro do Senado, não só os republicanos, mas muito democratas também são a favor. Então, a gente tem hoje ventos assoprando muito a favor a essa tecnologia e a adoção, né? A gente viu hoje, pô, no começo desse ano, né, os ETFs, né, liberando aí, né, a SEC liberando os ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. E assim, não foi um ótimo lançamento, foi acho que o melhor lançamento da história. Foram 11 ETFs liberados de uma vez só, né? A gente fala, pô, e grandes players como BlackRock, Franklin Templeton, Fidelity e nós também aí, né, temos nosso ETF lá, né, conseguimos também a aprovação, né, que é o DeFi nos Estados Unidos, que é só de Bitcoin. E acho que isso mostra, né, que realmente uma adoção muito grande, esses ETFs já chegaram aí a um EUM de mais de 30 bi de dólares, a gente está falando aí em 12 meses, né? Realmente, assim, mostra que havia uma demanda reprimida muito forte. A gente lembra para quando foi lançado os ETFs de ouro, demorou praticamente 2, 3 anos para chegar nesse volume. E agora, né, eles já chegaram aí em muito pouco tempo. E a gente começa a ver grandes players entrando no jogo, como JP Morgan, a gente vê aí Goldman Sachs, a gente consegue ver endowments, fundos de pensão lá fora dos estados do Arizona, do Wisconsin, da Pensilvânia, começando a alocar. Então, isso mostra que realmente agora a gente está num nível de adoção muito forte. E não só uma adoção pelo mercado, né, na questão de realmente você ter aí investidores entrando no jogo, que isso é um play muito importante, mas também a adoção da tecnologia por grandes empresas. E acho que isso também é uma virada de chave, né? A gente tem aí agora uma Visa, uma Mastercard. Hoje você pode ter um cartão de débito que você paga com o seu saldo, sua carteira de cripto. Você conecta nela e utiliza o saldo. Hoje você tem uma PayPal lançando, né, stablecoins, esse mundo de stablecoins. Uma BlackRock lá fora fez a tokenização de fundos.
Não só lá fora, quando a gente vem para o Brasil, a mesma coisa, a tokenização de crédito está acontecendo. Existem hoje, né, protocolos, né, como o AgroToken, né, que é um protocolo onde você faz a tokenização da sua safra, né? Tokenização nada mais é do que criar uma casca e levar um ativo físico para dentro do mundo de uma blockchain, né? Digitalizar ele. E quando você faz isso, você pode utilizar dentro desse protocolo o AgroToken como, né, realmente para lastro para transações comerciais. Você coloca a sua safra em garantia para tomar empréstimos. Pô, já existe esse serviço no Brasil. Passagens aéreas tokenizadas, jogos. Então, hoje você começa a ter vários setores dentro do mercado e grandes empresas entrando no jogo, como Nike também, Porsche, Tommy Hilfiger. Então, assim, isso mostra que é isso, não só uma adoção do mercado financeiro, mas grandes empresas entrando no jogo. Isso que traz uma robustez para a tese e para ter avanço, porque é muitos recursos entrando, muito dinheiro para se desenvolver essa tecnologia, né? Acho que eu falo que é legal que o Brasil está na vanguarda, né, dessa questão, né? Pô, eu brinco, pô, os Estados Unidos estão comemorando esse ano ter ETFs, a gente tem desde 2020. Então, assim, isso mostra realmente que o Brasil também está evoluindo, o famoso real digital, isso já é um teste, né? Pô, realmente, o próprio Roberto Campos Neto fala até em tokenização já de títulos públicos. Então, você começa a ver a aderência a essa tecnologia nova, que acho que isso é o grande ponto muito importante para continuar tendo esse avanço, esse crescimento, tá? Pode perguntar, Legal. Lucas. Guilherme, você está falando um pouco dessas novas empresas, né, bancos entrando nesse mercado também, e veio uma curiosidade aqui, né? Como que é a estrutura de uma gestora como a Hashdex, né? A gente está mais acostumado com aquelas gestoras tradicionais, que eventualmente tem ali o gestor que traça as estratégias, a gente tem ali os analistas, dependendo do DNA da gestor, né? Analistas divididos por setores específicos, ou por classe de ativos. Como que funciona isso dentro de uma gestora de ativos digitais ou de criptomoedas, né? Qual que é o tamanho do teu time de tecnologia, por exemplo, do teu time de regulatório, que imagino que deva ser algo super importante. Conta um pouco para nós aí, para a gente entender essa diferença. E se tem diferença, né? Perfeito. Na verdade, diferença, Lucas, não tem, tá? Nós somos uma gestora, então temos que seguir todas as regulações do mercado, né? Como CVM, Anbima, B3 e todos os órgãos, SUSEP, que nós temos fundos de previdência, assim, nós temos todas essas questões. Mas é claro que sim, a gente tem um time, por exemplo, nosso time de research, nós temos um time interno de research. Ele é voltado mais para estar aí na cozinha e vendo o que está acontecendo em cada criptoativo, protocolos que entram e acompanhando esse mercado. Tanto que um exemplo, né, eles tiveram esse ano, a gente teve um evento em Singapura de blockchain, eles foram. Depois teve um outro evento que é a Permission, né, nos Estados Unidos, a gente teve presente com o nosso time de research para realmente lá tá vendo todos esses avanços, esses exemplos que eu trouxe de adoções dessa tecnologia de grandes empresas e essas fundações, né, que a gente tem a Solana Foundation, do Ethereum, de todas essas partes, mostrando o que está acontecendo com as blockchains e com essas redes, tá? Então, a gente tem esse time, a gente tem um time de risco, nós temos um time de compliance, um time de legal. O time de legal também é exatamente como você trouxe, não só para a parte legal, realmente de regulação que a gente segue, mas também para ajudar a destravar, né? Às vezes a gente vai em fóruns para discutir sobre criptoativos, investimento em cripto, para ajudar a trazer um pouco desse racional, educacional. Então, a gente também participa muito disso. Nós temos o time de gestão, onde tem o João Marco, né? Tem o Samir como CIO, e você tem o João Marco, que é o nosso portfólio manager, que a gente tem nossos fundos também de gestão ativa, onde existem também, a gente usa métricas de momento, a gente tem modelos proprietários. Então, né, nós temos um time aqui, como eu falo, do time de RI, né, para dar todo o suporte, para ajudar a falar com os investidores no dia a dia, trazer as informações, time de marketing. Então, a gente tem uma estrutura, um time global. Então, a gente tem um time, né, hoje a nossa sede é no Rio, mas nós já temos escritórios em São Paulo e em Londres também, porque a gente tem um time em Londres e um time nos Estados Unidos, para fazer essa expansão global, para realmente dar suporte também para outras localidades. Então, hoje a gente tem aí realmente um time completo, uma gestora completa, com mais de 60 funcionários, onde cada um desempenha o seu papel, time de dados, time de tecnologia, para ajudar realmente aí a trazer, né, todo o suporte, o time de operações, né, porque aqui realmente tem toda essa parte, né, como eu trouxe, de segurança, de comprar, de colocar no custodiante. Então, a gente tem todo, né, um processo interno bem desenhado para poder seguir toda essa parte. Então, a gente é uma gestora aí tradicional, né? A gente realmente nasceu para ser esse elo
entre o mercado financeiro tradicional e o mercado de criptoativos, né, da exposição. Então, hoje a gente não foge muito aí do que seria uma gestora, claro, com as peculiaridades de estar falando de uma nova tecnologia e estar participando de eventos, né, e de outros fóruns também, que é importante, né, para a classe como um todo, e ajudando a desenvolver também, ajudando a desenvolver materiais, ajudando a também ser um hub de informação, né? Se a gente hoje vocês entrarem no nosso site da Hashdex, convido a entrar, tem uma página de insights. A página de insights são tudo que nosso CIO, nosso time de research, nosso time de gestão publica cartas, publica artigos, publica, né, a gente acabou de lançar hoje o nosso Outlook 2025, que é olhando já para 2025, o que a gente acredita de perspectivas, né? A gente fez isso o ano passado para 2024, umas coisas assim, não é falando que nós somos mãe de nada, mas a gente acertou e concretizou muitas coisas esse ano, que ajudou na tecnologia como um todo. Então, a gente tem todo esse trabalho para ajudar a ser realmente esse hub, não só ter produtos, mas também de informação, né? Então, acho que é um pouco disso aqui. Não sei se Legal. ajuda. Não, muito bom. Acho que se você tocou no Outlook para 2025, né, eu acho que essa é uma das curiosidades, uma das grandes perguntas do dia. Se quiser deixar para o final, tudo bem. Não quero te interromper no racional, mas vamos deixar anotado aí. Não, perfeito. Acho que é legal trazer, né? A gente gosta de que realmente é importante olhar, né? A gente está realmente otimista para a classe como um todo, mas eu acho que, assim, aqui até terminando só um pouco, dando um passo atrás de como inserir isso no portfólio, que é o que a gente gosta de dizer, usar essa frase, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é o tamanho da dose. Então, acho que para todos os investidores que estão olhando e têm interesse de começar a alocar, mas é muito importante, né? Entender que é uma classe nova, que a volatilidade vai se fazer presente, como eu olhei. Tem algumas regrinhas que a gente gosta de colocar de bolso, que acho que é importante para essa classe, para todas, na verdade, né, quando a gente fala de investimento. Mas primeiro, né, definir o tamanho da exposição. Aqui a gente tem um simulador no site, mas a gente traz que realmente, pô, de 0 para 1% de alocação, você já vê um retorno, né, melhor, uma volatilidade praticamente não sobe tanto, nem a perda máxima esperada também não sobe tanto. Então, acho que a questão de calibrando a dose, e aí conversem, né, com o seu assessor aí na Rio Negro para ajudar a calibrar esse tamanho, quanto que faria sentido num portfólio. A gente fala que hoje talvez o seu maior risco é ter zero, né? A gente fala. O segundo maior risco é ter uma exposição além do que realmente aí na sua carteira e seu perfil aguente. Mas é importante olhar. E um outro ponto muito importante quando se fala em alocação em criptoativos é a questão de realmente pensar em rebalanceamentos periódicos, né? Acho que é uma classe, como eu trouxe, é tranquilamente você entrando às vezes com 1%, que o seu perfil está enquadrado, está certinho, mas que ela pode virar 4%, 5%, dependendo da evolução do mercado e dessa valorização. Por exemplo, quem entrou no começo desse ano, ou quem entrou no começo do ano passado, já era para ter feito um certo rebalanceamento, que a gente define pelo menos anual, né? Assim, pô, certo, uma data, pô, eu comprei dia 3/12/2024. Dia 3/12/2025, eu vou parar, sentar com o Lucas, sentar com o Felipe, né? E falar, peraí, ó, pô, ó, a gente tá aqui, Lucas, ó, a gente tinha combinado de ter 1%, virou 4%. Lucro bom é no bolso. Pô, vamos voltar para a estaca inicial. Ah, mas o mercado está subindo, porque a gente não tem ré, né? Todos aqueles. Mas é importante, assim, pô, volta para o seu target inicial. Acho que o conselho aqui é nunca estar zerado, mas o lucro coloca no bolso, né? Ou ajusta. Ah, tá bom, pô, subiu, eu tô com 4%, mas, pô, tô aguentando aqui a volatilidade. Ah, vamos reduzir então, vamos vender 2% e ficar com 2%. Mas é importante fazer esses rebalanceamentos para manter a carteira saudável, o perfil aí adequado e não desenquadrar. E o inverso também, tá, pessoal? Não é só quando sobe. O mercado caiu, pô, aí com certeza o time da Rio Negro, pô, Lucas e o Felipe vão me mandar mensagem, Guilherme, o que está acontecendo? Está tendo uma correção, o que aconteceu com o mercado, né? Aí é parar para entender, pô, não foi nada com a tecnologia, não, foi um cenário de um carry trade no Japão, um cenário macro adverso, pô, mas não tá, pô, o Bitcoin tá ali funcionando, o Ethereum tá ali funcionando 24/7, todos esses pontos não alterou a tecnologia, permanece intacta, é recomendável também voltar para o target inicial. Pô, de 1 virou 0,5%, vai recompondo e comprando em preços para voltar ao famoso preço médio, voltando para 1%. Então, esses rebalanceamentos é muito importante também. E como eu trouxe também, uma visão de longo prazo. Né? Assim, é muito difícil acertar o topo e o fundo, como eu já comentei. Então, sempre ter uma visão aí, realmente mais de longo prazo, é muito importante, tá, pessoal? Pelo menos a gente fala de 3 anos para frente, tá?
É claro que cripto às vezes tem essas questões, né, de subir muito rápido, então por isso que a gente fala, às vezes é melhor comprar e esperar do que esperar para comprar. E acho que isso entra um pouco dessa ideia das nossas perspectivas, Lucas, para o mercado aí de criptoativos para os próximos anos, né? Acho que eu vou trazer aqui um material bem interessante, onde o que a gente está vendo para o mercado de cripto como um todo, tá? Eu acho que a gente teve, né, todas essas questões aí dos ETFs que foram lançados, que acho que isso é um driver muito importante para a cripto como um todo, mas o que a gente gosta muito de mostrar é que muita gente tem feito perguntas, né? Pô, será que não está esticado? Agora já acabou, é o final da festa. E acho que assim, né? Pensando que é uma tecnologia que o institucional está entrando agora, as empresas estão testando, ainda tem muito para se desenvolver. O market cap inteiro de criptoativos hoje no mercado de cripto é 3,3 trilhões de dólares, mais ou menos. Assim, cabe dentro de uma grande big tech, né? Por mais que em 2019 era 185 bilhões, 2023 ficou 1,7, hoje a gente já está próximo aí a mais ou menos 3 trilhões de dólares, mas é dado que a gente traz esse gráfico que é muito interessante, um pouco para trazer como foram os ciclos de cripto. E acho que é um pouco para ajudar a nortear de que a gente está no início da bull phase, tá, pessoal, na nossa visão. Né? A gente vê que a história talvez ela não se repete, mas ela pode rimar, e o interessante é que ela tem rimado. Quando a gente olha, né, os ciclos anteriores, as fases de recuperação, assim, realmente foram iguais, né? 22 meses de uma fase de recuperação para realmente agora em novembro startar aí essa bull phase, que é a fase de recuperação, é de sair, né, no exemplo de um fundo, onde acabar o cenário de bear phase e começar aí, né, a fase de recuperação, que é para chegar no último all-time high, né? E isso aconteceu realmente aqui para novembro, e em novembro a gente virou e começou até a bull phase, onde agora o Bitcoin, né, e outros criptoativos ações voos, né, muito importantes, né? O Bitcoin saiu de 70 para 95, 98 mil dólares, estamos aí próximo dessa região dos 100 mil dólares o Bitcoin. Mas que na nossa visão ainda está no começo, né? A gente fala que essa fase começa, em tese, se rimar, tá, pessoal? Que não é cravar na pedra que vai acontecer, mas geralmente leva 12 meses aí uma fase de recuperação. Mas acho que é importante também trazer que mesmo dentro de um cenário de alta, de uma bull phase, é normal ter correções, tá, pessoal? A gente fala que para essa classe, ter correções de 20%, 10%, ou ficar um pouco lateralizado, às vezes um mês, é natural, tá? Então, assim, é um pouco da classe, mas né, nada sobe linearmente. Mas é claro que a gente está entrando aí num cenário bem otimista, né? Assim, para a classe, como eu trouxe, a gente tem hoje, dentro de uma das maiores jurisdições, dos maiores mercados, aí realmente o desenvolvimento dessa classe, que vai destravar bastante o mercado como um todo. A gente vê aqui um pouco, né, a performance aí do Bitcoin pós-eleições americanas. Isso casa muito também com o ciclo do halving, tá, pessoal? Esse ano a gente teve o halving do Bitcoin, que diminui a sua oferta, de 4 em 4 anos diminui as ofertas de Bitcoin na rede, e isso sempre casa, né? De 4 em 4 anos tem halving, tem eleições, né? Tem aí todas essas questões, esses processos. Então, isso também a gente mostra que é a impulsão aí que isso pode ajudar no mercado de cripto. Podem perguntar, pessoal. Guilherme, aproveitando aí, que a gente tu mostrou o padrão do Bitcoin, né? Que o Afonso mesmo falou, é um padrão que não necessariamente vai se repetir, mas tem um perfil aí, né? Tem toda a questão do halving, que acontece a cada 4 anos, que cai o número de blocos minerados, isso faz com que o Bitcoin tenda a subir o preço, né? Então, por que eu estou falando isso? Não é nem para entrar tanto nessa questão do Bitcoin, mas para a gente entender. No Bitcoin, a gente consegue ter uma noção de fundamentos, de como ele funciona. Mas quando a gente olha para outros criptos, a impressão que dá é que eles tendem a surfar mais na onda do Bitcoin do que ter um movimento próprio, sabe? Então, quando eu estava dando uma olhada até tu tem um slide aí do Hash 11, a gente vê que a proporção ali está mais ou menos uns 70% em Bitcoin e o resto em outras moedas. Tirando o Ethereum, como tu falou, tem uma tecnologia muito própria, assim, que cria algo novo, as outras parece ser muito difícil de compreender como elas se movimentam, né? Então, eu queria saber como vocês fazem essa avaliação, se é um negócio de testar, de acompanhar, como é que vocês inserem novas moedas na carteira de vocês, né? Como vocês avaliam isso?
Perfeito, assim, quando a gente fala aqui do NCI, tá, o Hash 11, os produtos que derivam dele, tá, Felipe? A gente não tem uma gestão ativa, é totalmente passiva. Seguiu aquele critério de elegibilidade, o criptoativo entra para o índice. Quebrou algum critério, ele sai, né? Então, aí, tanto alguns critérios que eu trouxe, eu posso voltar, mas é claro que hoje eu gosto muito desse slide que a gente mostra que tem várias teses já sendo formadas dentro desse universo. Então, você tem o Bitcoin, está com a tese dele lá, sozinho, é único, né, que está caminhando para essa reserva de valor, na nossa visão emergente, tá, pessoal? Não é ainda, né? Se você comparar com a reserva mais conhecida, que é o ouro, ele perde em dois aspectos o Bitcoin, né? Tempo, né? O ouro está aí há muito tempo, o histórico dele, e também a questão da volatilidade. Para ser uma reserva de valor, não pode ter tanta volatilidade quanto tem ainda no Bitcoin. Mas ele está caminhando muito para isso nesse primeiro momento, que a gente brinca, né? Talvez hoje você comprar um café utilizando o Bitcoin vai ser o café mais caro que você vai pagar na face da Terra, né? Assim, vídeo o cara que gastou 10 mil Bitcoins para comprar 2 pizzas, né? Então, assim, imagina, né? Então, acho que esse é um ponto, mas a gente começa a ter essa infraestrutura. Mas sim, Felipe, o mercado é muito drivado. Primeiro, o Bitcoin é o primeiro a andar, geralmente. Ele puxa e ele é como se fosse, vai, a Blue Crypto, né? Todo mundo olha para ele, vê o movimento dele, e aí você tem aí, né, geralmente o Ethereum vindo depois e as altcoins que a gente fala, né, que seriam tudo que não é Bitcoin e Ethereum. Mas é dado que a gente teve hoje, esse ano, Solana indo muito bem. A gente está tendo hoje um dos criptoativos que está aqui, a Chainlink, subiu aí nos últimos dias mais de 30%. Então você começa a ter hoje, talvez essa galera que saia, né, do Bitcoin, ou que coloca o lucro e fala, pô, agora eu vou para uma alt season, buscar outros criptoativos. E que dentro do índice você vai estar suportado por isso, né? Por mais que, claro, o Bitcoin é a maior parcela, mas hoje se você pegar Bitcoin, que estava com 70%, agora já caiu para uns 69%, você tem um Ethereum mais ou menos com uns 14%, e você tem aí, pô, XRP que andou muito bem, já virou mais 5%, aí tem Solana com mais de 5%, então você tem algumas altcoins, mas são projetos um pouco mais sólidos, né? Assim, na questão de que passaram em crivos e naqueles critérios de elegibilidade que eu trouxe, tá? Então, é muito importante isso, entendeu? Aqui dentro do NC a gente não tem uma gestão ativa de escolher um criptoativo em detrimento do outro, até para tirar um pouco das finanças comportamentais. E por que que a gente acredita muito nessa ideia de um índice? Tá, Felipe e pessoal? Devido à questão exatamente, a gente traz o exemplo do Nasdaq 100, né? O Nasdaq 100. Se você pegar ele na década de 90 e pegar as principais composições do índice, pô, para quem lembra aí do Yahoo, já não está mais, né, assim, já não é mais utilizado, o Google mostrou ser o cavalo vencedor. Quando a gente vê um exemplo, BlackBerry, né, pô, naquela época ter um BlackBerry, esse telefone com teclado era um suprassumo, né, você tinha o BlackBerry Message, todas essas questões, e a Apple estava passando por dificuldades, né, ninguém falava, pô, o touch não vai dar certo, o iPhone não vai pegar. Eu ouvi histórias da galera falando, pô, iPhone 1, iPhone 2, ninguém queria ter, você ganhava quase assim, que você falava, ah, meu, que produto chato, não é legal. Olha hoje o iPhone, né, assim, o valor dele que ele gerou, e a Apple, né, mudou o mercado, né, assim, o touch, né, que veio. Então é muito difícil tentar prever exatamente o que você trouxe, Felipe. Pô, quais que vão ser? Pô, o Bitcoin tem a tese dele, tá bem forte, tá regulado no mundo afora, na Europa, aqui, nos Estados Unidos, o Ethereum também passou por isso. Mas e os próximos, né? Quais vão ser? Pô, e também será que só vai ser o Bitcoin no futuro? Né? Será que não vai ter nenhum outro criptoativo, né? Assim, nenhuma nova tecnologia dentro desse universo? Então é muito disso. Por isso que a gente acredita muito na ideia de um índice. Porque é muito difícil saber daqui 3, 4, 5, 10 anos realmente quais vão ser os criptoativos que vão estar gerando valor para a sociedade. Porque é a sociedade que vai dizer, né? Não sou eu, Hashdex, eu, Guilherme, falando, ah, não, mas eu acho que é o Ethereum. Para mim, eu gosto do Ethereum. Legal, você gosta. Mas assim, será que é só ele? Né? Pô, olha Solano que andou esse ano, performou muito melhor do que o Ethereum. O Ethereum está buscando agora. Né? Então, assim, é muito difícil. Então, por isso que a gente gosta muito dessa ideia de índice. Para quem nunca teve criptoativos, tentar fazer um crypto picking é igual tentar fazer um stock picking, escolher uma ação. Sim, pô, não, já mostrou que está no índice, né? Se você pegar a evolução do índice Nasdaq 100, hoje ele é mais pautado por empresas de tecnologia. Mas tá, NVIDIA 3 anos atrás, mesmo fazendo valuation, você ia conseguir projetar o crescimento que ela teve e a disrupção tecnológica que ela teve? Não daria.
né? Assim, não tem como, né? Assim, ela até surfou uma onda muito grande por causa de criptoativos, por causa da demanda de placas de GPU para mineração de Bitcoin. Então, assim, é muito difícil saber. Então, por isso que a gente gosta muito dessa ideia do índice passivo para acompanhar a evolução desse mercado. Ah, mas passou 10 anos, é só Bitcoin e Ethereum. Tá bom, o índice ele vai caminhar para isso, ele vai sendo ponderado para o market cap e vai ser só Bitcoin e Ethereum. Não tem problema, entendeu? Então, assim, a gente não quer acertar o olho da mosca, é muito difícil. A gente prefere muito seguir e a gente acredita que no beta mesmo tem muito ainda para surfar. Se você pegar o market cap do Bitcoin, por mais que agora ele é o sexto aí, né, ativo, né, mas passou a prata, passou Aramanco, né, já passou em market cap, mas ainda está muito aquém, a gente acredita que ele pode surfar uma onda muito boa, mas, pô, tem o Ethereum que aí está se desenvolvendo para essa questão de finanças descentralizadas, meios de pagamento, né, stablecoins, então você tem toda, hoje, os setores que estão também crescendo e podem crescer, e podem, né, a gente aqui não acredita que, pô, não é que vai eliminar o intermediário de confiança, não, mas a gente começa a ver as empresas utilizando essa tecnologia ou interagindo com esses protocolos. Então é muito difícil. Então por isso que a gente gosta muito dessa ideia do índice, tá, pessoal? Para você acompanhar realmente a evolução desse mercado, do que está acontecendo. E, claro, né, não tentar acertar se é uma ou outra, porque, pô, legal, você poderia ter colocado na Apple, mas, né, e ter ganhado, claro, muito recurso, mas você também poderia ter apostado na Ericsson, poderia ter colocado seu todo o dinheiro no Yahoo. E se você não teve uma gestão de trocar ou de ajustar, você com certeza aí estaria um pouco mais infeliz de falar, pô, peraí, eu coloquei realmente meu recurso onde não andou, né? E acho que o índice, ele é exatamente para tirar esse, também um pouco desse risco, né? De você estar aí realmente nos players que estão gerando valor e vai trocando de 3 em 3 meses, tá? Aqui acho que é legal dizer que o índice nosso de 3 em 3 meses é feito o rebalanceamento dele, onde a Nasdaq pega e fala, ó, agora são esses os criptoativos elegíveis, esses que saíram, esses que entraram, tá? Só para trazer para vocês. Pode perguntar, Lucas. Legal, Guilherme. Já que você está falando um pouco de futuro, né, queria fazer um gancho aqui. Acho que você foi muito claro, que não dá para prever, né, para que lado esse mercado vai, principalmente em relação à performance de cada ativo. Então, até por isso vocês têm utilizado mais essa filosofia, né, de trabalhar com índice. Mas olhando para o futuro, né, o que vocês veem como desafio? E aí olhando um pouco para o segmento, para o setor, né? Qual é o grande desafio ou os desafios para que essa classe de ativo continue se consolidando, né? Perfeito. Ainda ponto de vista de segurança, o que vocês discutem internamente para a gente entender o que é delicado, né, e o que tem que ser observado ao longo dos próximos anos. Perfeito. Eu acho que um dos pontos assim que é muito importante e que essa tecnologia precisa disso é a adoção. Cada vez mais a sociedade, o público utilizando, né? É o efeito de rede. Por que que, né, o WhatsApp, né, Messenger foi comprado aí pela Meta por valores aí astronômicos? Porque tem um efeito de rede também, né? O meu telefone está linkado ao seu, o Lucas está linkado ao do Felipe, que está linkado e dá esse efeito de rede, essa adoção em massa e faz aí, né? E cripto é exatamente isso. Quanto mais pessoas demandarem do Ethereum para utilizarem a blockchain do Ethereum, eles vão precisar comprar o Ether vai se valorizar, oferta e demanda realmente aí na veia. Então a gente precisa ter uma adoção, que ainda está muito no começo. E aí, claro que tem projetos que já estão começando a ficar mais fortes, né? Acho que até pegando aqui um pouco o link com a pergunta do Fabiano, falando um pouco de stablecoins, é exatamente um serviço que tem crescido muito e são criptoativos que têm sido muito utilizados. Uma stablecoin nada mais é, né, do que um token, um criptoativo lastreado numa moeda fiduciária, seja ela como o USDT, que é dólar, né, você tem de euro, você tem de real, então você tem todas as questões. Isso é uma tecnologia que tem crescido bastante. Muitas pessoas têm utilizado. Pô, em vez de eu fazer um câmbio, eu pego, compro o USDT, um exemplo, e transfiro, né, para você, Lucas. Pô, estou transferindo dólar. É 1 para 1. Né? Isso aqui equivale a $1 aí no mundo real, né? Analógico, a gente fala off-chain, né? Não on-chain. Então, assim, isso é uma tecnologia. Para isso avançar, mais pessoas vão utilizando. E aí você vai crescendo esse efeito de rede, né? Então, assim, isso é um ponto muito importante. Então, que isso é uma coisa que tem que acontecendo, tem que ir destravando para realmente essas questões. Porque eventos macroeconômicos podem acontecer. E aí vai impactar o preço de tudo, né, na verdade, né? Você vê aí realmente, pô, carry trade que a gente teve no Japão alguns meses atrás, impactou o mercado como um todo. Cripto também não saiu disso.
Mas a diferença também é que cripto é uma classe que, pô, tá bom, numa segunda-feira tava 49 mil, né? Porque essa é a parte boa, a parte ruim de cripto. Ele é 24/7, né? Então, assim, você consegue negociar a qualquer momento e qualquer hora do dia. Não tem fechamento igual o mercado tradicional. E aí, quando no final de semana, a gente, né, na sexta-feira, a gente dormiu com uma notícia, o que tinha liquidez para ser vendido? Cripto, né? Bitcoin e tudo mais, e muitas posições foram desmontadas. Exchanges ainda dão alavancagens, e aí fez o preço corrigir para 49, e depois na quarta-feira já estava voltando para 60 mil dólares. Então, assim, eventos macroeconômicos vai impactar e pode impactar, porque é um momento de risco, né? Risk on, risk off, né? Assim, a galera fica com medo, falou, opa, peraí, o que está acontecendo? Então, mas eu acho que o muito importante é, o ano que vem, as perspectivas é você ter uma regulação muito a favor a essa classe. O Gary Gensler lá fora na SEC já falou que está fora, né? Já falou, não, dia 20 de janeiro eu tô fora, e ele estava segurando muito o desenvolvimento de ETFs, produtos lá listados nos Estados Unidos, né? Travando muito o desenvolvimento para outras tecnologias, né? Não só para o Bitcoin, para o Ethereum, mas para uma Solana da vida, né? Para um MakerDAO, que são protocolos de empréstimo, que eu estou trazendo, uma Aave, que é um protocolo de empréstimo. Então precisa de uma regulação mais a favor, e que a gente acredita que está caminhando para esse lado, tá no mundo inteiro, não só Estados Unidos, mas quando você olha na Europa, tem o MiCA, né, que é o Marco Regulatório de Cripto, no Parlamento Europeu, está andando também. Então a gente tem aí todos esses pontos, né, que são importantes. Mas claro, pô, será que uma recessão nos Estados Unidos pode mexer um pouquinho no preço? Pode, né? Por mais que agora a gente está tendo um cenário de queda de juros, isso é muito bom para criptoativos, porque a galera começa a querer tomar mais risco. Você tem um aumento de M2 global, que é, né, moeda aí, né? Realmente uma liquidez global aumentando. Isso também é um cenário muito bom para cripto. Cripto acaba surfando ondas muito interessantes. Mas eu acho que o ponto maior é esse: a gente ter realmente um cenário, uma regulação a favor, destravando ainda mais o mercado da usabilidade também de criptoativo, né? Então, para poder destravar isso é um ponto muito importante, né? A tokenização, crédito, empresas utilizando. Então, isso ajuda, né? Para a gente ter aí um longo prazo perene, aí, um crescimento dessa classe, continuar tendo crescimento, né? E o avanço. Legal. Muito legal, Guilherme. Pessoal, a gente está caminhando já para o final do bate-papo, para a gente também ser coerente aí com o tempo, né? E gostaria de agradecer todo o tempo de vocês, de todos os participantes. Acho que ainda dá tempo para mais alguma pergunta. Se alguém tiver, fique à vontade para colocar. E, Guilherme, se você quiser concluir com mais algum pensamento ou com mais alguma informação, fica super à vontade. Não, perfeito, pessoal. Acho que primeiro agradecer também a presença de todos e obrigado mais uma vez a Negro pelo convite. Eu acho que é sempre importante, a gente gosta muito de fazer esses webinários e conversar com o pessoal e trazer um pouco desse educacional. Eu acho que é muito importante, eu acho que o momento que a gente está vivendo de adoção, de virada de chave institucional, né? Eu brinco que talvez há 4 ou 5 anos atrás, em falar de cripto, né? Ou eram tirar a gente, né, o pessoal, não tinha um preconceito de, lá vem os nerds da tecnologia, ou lá vem os piramideiros, né? Não tinha aí um mercado financeiro fazendo desse educacional, e hoje a gente tem grandes players falando no jogo. Eu acho que isso é muito importante, isso traz aí como eu trouxe uma robustez, mais uma segurança para a tese, né? E gente de outras gerações, quando você pega o CEO da BlackRock, que é o Larry Fink, também há 4 anos atrás ele era contra, né, o Bitcoin, e hoje, pô, é um dos garotos propagandas e defensores, e ele é de uma outra geração ainda, né? Então, assim, acho que é natural ter preconceitos, né? Acho que todo preconceito, quando se torna uma curiosidade, aí você começa a estudar esse mercado e entender um pouco o que ele pode trazer e abarcar, realmente isso abre a mente de você falar, opa, peraí, é uma nova tecnologia mesmo, é algo que está surgindo que, pô, será que vai, né? A gente nunca viu a tecnologia voltar a zero, né? Ela só avança, né? A gente nunca viu ela retrair, ela só vai avançando. E acho que com esses grandes exemplos que eu trouxe de grandes nomes, como, pô, uma PayPal, uma Visa, uma Nike, de diferentes setores, porque eu acho que isso que é legal de criptoativos, você consegue abarcar diferentes setores, né? No Brasil, até os cartórios já estão estudando essa tecnologia de registros em blockchain, né? O nosso Banco Central também. Então, acho que isso é o recado que eu digo, que é isso que a gente gosta de dizer. Pô, talvez hoje ter zero é um risco muito grande, né? Mas que assim, pessoal, por mais que a gente fale que agora o mercado está em 3 trilhões de market cap, o Bitcoin está em 95 mil, né, todo esse cenário que está acontecendo, mas a mensagem é que só está no começo.
né? Assim, a gente está saindo da transição da internet, comparando a internet discada para a internet banda larga agora, onde essa infraestrutura está sendo muito bem montada para as aplicações indo surgindo e trazendo novos serviços aí para a sociedade. Então, acho que assim, o bonde, eu gosto de dizer que ainda nem partiu, né? Os trilhos estão começando a ser construídos para realmente aí caminhar e começar o desenvolvimento. Então, por isso que eu acho que é importante, como eu falei, definir o tamanho baseado no perfil, o quanto você quer ter disposição e o quanto você estaria confortável. E a pergunta é essa, é mesmo, pô, eu colocando esse recurso, se amanhã tiver uma correção de 67%, de 50%, de 40%, o que eu sentiria? Né? Como seria meu comportamento? Eu teria condições de aportar mais para fazer um preço médio porque eu acredito na tecnologia, ou começaria a impactar muito no portfólio que talvez tiraria um pouco o meu sono? Então, definir muito bem o tamanho da dose, rebalanceamentos periódicos, acho que é importante, né, como eu já trouxe, e uma visão de longo prazo, pessoal. A gente aqui não está para o curto prazo, a gente não está aqui para ganhar um recurso agora, como eu trouxe, pô, a Astex já vai completar o ano que vem 7 anos de existência, né, já somos a terceira maior gestora do país, a gente tem grandes players que investem com a gente também. Então, assim, acho que a ideia mesmo, a gente pensa no longo prazo, mas que não tem jeito. No curto, médio prazo podem ter oscilações de preço. Então, acho que por isso que é importante definir também o tamanho dessa dose e ter uma paciência e mais ir acompanhando também. Eu acho que os nossos canais, tanto Instagram, né, YouTube, né, LinkedIn e também no nosso site, acho que o nosso site é um bom arsenal de comunicação para ajudar a desenvolver aí esse educacional. Pô, eu quero entender certinho o que é o Bitcoin. A gente tem o guia do Bitcoin lá, de uma forma onde você lê 10 minutos, é um paperzinho para você entender um pouco do Bitcoin. Eu quero entender o que seriam contratos inteligentes, pô, né, que é o Ethereum, Solana, todas essas coisas. Pô, a gente tem lá também finanças descentralizadas, a gente tem. Então, a gente desenvolve, tem um arsenal de arquivos, então, acho que convido a todos a estudar, a parar, começar a ler, começar a entender, né, começar a abrir um pouco a mente mesmo, porque é uma nova tecnologia que a gente está vendo surgir diante dos nossos olhos. E acho que a beleza é que o varejo chegou primeiro, o institucional está entrando agora. Então, é uma classe que ainda tem muito potencial de valorização, né, na nossa visão. Então, acho que esse é o recado. E contem com a gente aí, pô, pessoal, pô, da Rio Negro aí, precisando de calls, de atualizações. A gente está aqui realmente para falar e para fazer esse educacional junto com vocês. Então, quem precisar e dúvidas que forem surgindo ao longo do tempo, pô, podem mandar para o Lucas, podem mandar para o Felipe, para o pessoal da Rio Negro. Eles vão me passando. A gente vai tirando essas dúvidas, vai construindo, vai passando materiais que a gente tem para ajudar a desmistificar aí, né? E trazer um pouco, separar um pouco o que é ruído, né? Do que é realmente o que está acontecendo, porque infelizmente o que vende às vezes é notícias ruins, ninguém fala das coisas boas que estão falando. Fala de mais um esquema de pirâmides que não tem nada a ver com a tecnologia, isso já aconteceu no mercado financeiro, já aconteceu com vários outros segmentos do mundo, né? Então, assim, então não quer dizer que a tecnologia é ruim, não, ao contrário, né? Está avançando, mas claro que tem as pessoas que às vezes utilizam para um malefício, né? Então isso é ruim. Perfeito. Mas acho que a ideia é tentar ajudar e a desmistificar um pouco isso, trazer isso educacional para vocês. Então, obrigado mais uma vez aí, pessoal. Legal. Guilherme, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo todo o time da Hashtags. A gente não combinou, mas você deixou um gancho muito legal aí para eu poder finalizar e falar um pouco do nosso trabalho na Rio Negro, né? Muito legal ver a Hashtags, né? Que eu acho que é a grande referência no mercado de ativos digitais, falar sobre cautela, falar sobre atenção com a volatilidade, falar sobre horizonte de investimentos, né? Falar na cautela e no percentual de alocação em relação ao seu portfólio como um todo. Esse é o nosso dia a dia aqui na Rio Negro, esse é o trabalho dos nossos assessores que atendem em todo o Brasil e majoritariamente no centro-oeste do país. Novamente, gostaria de deixar os canais abertos, alguns acredito que já tenham relação com os nossos assessores, quem não tem, fique à vontade ou para mandar uma mensagem ou para buscar os nossos contatos nas redes sociais, que a gente pode direcioná-los para os melhores assessores locais, para que atendam vocês de forma próxima e consigam aterrissar, né, todos os objetivos pessoais de vocês, objetivos de planejamento financeiro, dentro desse mundo gigante que é o mercado financeiro, né? Então, acho que esse é o nosso grande trabalho
E, novamente, Guilherme, obrigado pela presença, foi muito esclarecedor. Um dos objetivos era desmistificar esse segmento e esse setor. Eu acho que a gente começou através desse primeiro papo, vamos fazer mais vezes. Felipe, obrigado pela tua presença aqui com a gente, colaborou demais. E, pessoal, até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.